Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos aqui no primeiro dia de janeiro de 2024 para trazer já a primeira lição desse nosso primeiro trimestre, que estaremos aqui juntamente com você. Quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participa juntamente conosco, faz aí como o irmão Rocha e como a irmã Raimunda Cruz, que participaram o ano inteiro. Talvez para você uma inscrição não vai fazer diferença, mas para mim faz toda a diferença. Para quem não me conhece ainda, sou Denísio Queiroz, formação bacharel em teologia, pós-graduação em aconselhamento pastoral e pós-graduação em terapia familiar, e agora estamos no primeiro semestre de pedagogia, tá bom? Então vamos lá iniciar a nossa lição. O ataque de Jó, Então vamos lá iniciar a primeira lição. O ataque de Satanás a Jó. Estudaremos o capítulo 1 e 2, leitura bíblica para estudo, Jó 1, do 1 ao 12, Jó 2, do 1 ao 10. Essa é a revista que tomaremos por base. Estaremos estudando Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e não é à toa. Esses 4 livros são conhecidos como os livros poéticos, então nós vamos estudar esses 4 livros no decorrer dessas lições. Texto áureo e verdade prática. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Olha só, capítulo 2, verso 3. Verdade prática. A história de Jó nos mostra que Deus está no controle da nossa vida, mesmo quando nada parece fazer sentido. Já quero dizer para você, se nesse ano passado deu tudo errado na tua vida, já quero profetizar em nome do Senhor Jesus que esse ano vai dar tudo certo, porque Deus está no controle da tua vida e o teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então vamos lá. Introdução. O livro de Jó leva o nome de seu personagem principal, em torno do qual gira os acontecimentos da narrativa. Não é uma ficção religiosa, Jó não foi um personagem imaginário, mas real, é mencionado em outros lugares como Ezequiel e Tiago. Ou seja, pessoal, não é porque é um livro poético que é apenas algo fictício, não é. Isso foi real, tá certo? E nós cremos sim que Deus esteve no controle da vida de Jó em todos os momentos, assim como está na nossa. Continuando, aqui serão os pontos que nós vamos abordar. Eu quero pedir a você que leia esses pontos em casa, pega a sua revistinha, tá certo? O livro de Jó, o primeiro ataque de Satanás, o segundo ataque. Então tudo isso aqui já vai lendo em casa para a gente ganhar tempo, tá bom? Então vamos lá agora entrar já no primeiro ponto da nossa lição. O livro de Jó. Esse livro tem sido fonte de consolo e ânimo para milhões de pessoas na história, sobretudo em tempos de adversidade e provações. Não sem razão, alguém disse que o livro de Jó retrata a noite tenebrosa da alma. O grande reformador Lutero considerava esse como o maior livro da Bíblia. Isso é uma particularidade de Lutero, mas livro incrível esse livro de Jó. Nós aprenderemos muita coisa aqui no nosso canal com essa revista maravilhosa, tá bom? Tópico 1. O valor do livro. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Olha que coisa interessante. Jó é o primeiro de um grupo de livros do Antigo Testamento que são chamados poéticos. Os demais são Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cântico dos Cânticos, tá certo? E foram escritos aí por Salomão. Dentro das escrituras do Velho Testamento, a contribuição dos livros de sabedoria é expor a relação entre a aliança dada através de Moisés e os grandes problemas da vida do homem neste mundo. Olha só, vamos lá, então você já aprendeu aí que Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cântico dos Cânticos também está na galeria dos livros poéticos, como o livro de Jó.
Ao estudarmos o sofrimento e a angústia de um só homem, nos enxergamos toda a humanidade e, claro, a nós próprios. Ou seja, quando nós vamos ver o que o Jó passou, nós entendemos que a humanidade ela passa também por determinadas situações e nós mesmos passamos por isso. Por fim, percebemos que a grande alegria de Jó é o próprio Deus e, embora o mistério permaneça, ele dá-se por satisfeito. Pessoal, o que Jó passou, já fizeram até algumas músicas, né, a respeito de Jó, mas foi algo surreal. E eu quero dizer para vocês, já antecipando, Jó tinha tudo: riqueza, bens, uma família grande, tudo que ele, aos seus olhos naturais, precisava. Mas tinha uma coisa: Jó ainda não tinha uma intimidade com Deus. E quando você vai ler todo o livro de Jó, você vai entender que o propósito de Deus foi fazer com que Jó viesse conhecer verdadeiramente esse Deus, tá certo? A qual a maior necessidade do ser humano? Qual é a nossa maior necessidade? É Deus? Porque se for Deus, com certeza ela será suprida. Apenas Deus, diante dele todo o resto desvanece. Ou seja, todos que estavam em volta de Jó desvaneceram. Apenas Deus esteve com ele do começo ao fim do seu sofrimento. Deus ele está contigo, não temas, tá certo? Tópico 2. Autoria e data, que é uma coisa bem interessante, tá? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Há várias possibilidades para a autoria do livro, sendo Salomão, Moisés, os mais cotados. O Talmud judeu diz ter sido Moisés, seu autor. Geralmente é aceito que Jó viveu antes ou pouco depois de Abraão, ou seja, nós vemos algumas bíblias até classificam o livro de Jó como o primeiro livro da Bíblia, tá certo? E nós temos hoje a classificação clara, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, tá certo? Mas por quê? Porque entendem dessa forma, que Jó seria aí o primeiro livro a ter sido escrito. Aí você diz assim, Denise, tu falou que o propósito era que Jó viesse conhecer a Deus, mas aqui está dizendo que Jó era temente. Pode uma pessoa ser temente a Deus e não conhecê-lo de verdade? Pode. Muitas pessoas têm um temor em si, mas não têm uma intimidade. E Jó passou a ter essa intimidade com o Senhor, tá certo? Então, continuando aqui. Isso deve ser principalmente a 2 indícios. Por que eles acreditam que Jó viveu antes de Abraão? E nós vamos ver aqui 2 indícios disso. O modelo patriarcal de vida, Jó age como pai sacerdote. E 2, a idade avançada de Jó combina com a época patriarcal, onde as pessoas viviam mais, tá certo? Então aí nós vemos aí Jó 42, 16 e 17. Esse é apenas um indício por que as pessoas acreditam que ele viveu antes de Abraão, tá bom? E agora, dando continuidade. 3. O tema desse livro. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. Já me vem grande perturbação. O livro de Jó trabalha com um dos maiores dilemas humanos. Se Deus é amor e todo-poderoso, por que ele permite que os justos sofram? Eis o dilema. Ou Deus é todo-poderoso, mas não ama perfeitamente, ou Deus ama perfeitamente, mas não é todo-poderoso. Isso é um dilema, pessoal. Só que nós temos que entender que as coisas não funcionam como nós queremos. As coisas funcionam como Deus quer, tá certo? Como Deus vê o sofrimento humano? Porque ele permite. A resposta dada em Jó não satisfaz o intelecto, mas o coração humano. Então vamos lá ver agora. De uma maneira extraordinária, Jó mostra a soberania de Deus e nos ensina a descansar, sabendo que nada foge ao seu olhar. Então Deus ele é soberano, ele é sobre tudo, e ele está no controle de tudo e de todos. Quando você estiver sofrendo, lembre-se de Jó.
Destoando completamente da teologia da prosperidade, o livro de Jó ensina que ser abençoado por Deus não significa obrigatoriamente ter saúde perfeita, riqueza material e sucesso secular. Ou seja, o livro de Jó é totalmente contrário à teologia da prosperidade. O que o livro de Jó está mostrando? Que para ser próspero não é necessariamente ter uma saúde totalmente perfeita ou ter uma riqueza abundante material, ou um sucesso secular. Mas se você tem uma vida com Deus, intimidade com o Senhor, você já tem uma vida próspera. Como diz o Salmo, o Senhor é meu pastor, e isso me basta, porque Deus ele é o pastor de nossas vidas. Fujamos da agenda imposta pela sociedade consumista do nosso tempo, a qual diz que para ser popular e famoso, o pregador precisa prometer mundos e fundos. O sofrimento faz parte da vida cristã, não há como negar. Pessoal, eu sempre, quando eu vou ministrar nas igrejas, ou até na congregação que eu faço parte, eu digo, olha, não estou aqui para prometer nada para você. Eu vou pregar o que a Bíblia diz. Se você crê nas promessas do Senhor, ela vai se cumprir. Você não precisa prometer nada, mas infelizmente, na atualidade de hoje, se não prometer, parece que as pessoas não acreditam. Mas longe de mim, tal coisa, tá certo? Nunca prometa aquilo que você não vai poder cumprir, porque um dia Deus vai te cobrar. Ponto 2. O primeiro ataque de Satanás a Jó. Jó 1, do 1 ao 22. O livro de Jó começa com uma cena no céu, um diálogo entre Deus e Satanás. O fato deste não poder atacar Jó sem permissão mostra sua subordinação ao Deus Todo-Poderoso. Pessoal, existe uma questão aqui que muita gente fica, mas como é que Satanás foi ao céu para se apresentar? Lembramos, pessoal, o livro é poético, o livro traz uma poesia, mas uma realidade. O livro está trazendo um entendimento para nós, como é que isso aconteceu, tá certo? Então, continuando. As qualidades de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. 4 fatos são revelados sobre Jó nos primeiros capítulos do livro. Seu caráter íntegro, sua família, sua prosperidade e seu temor a Deus. Ou seja, aqui já dá um destaque no que ele tinha e como ele era o seu caráter. Sua integridade e retidão contrastam com a perversidade e hipocrisia do próprio Satanás, que o acusa diante de Deus. Íntegro e reto não significa, obviamente, a perfeição sem pecado, pessoal. Não é isso que nós temos que entender. O fato de nós praticarmos coisas boas não anula os nossos erros, tá certo? Pessoas íntegras são indivíduos sem duplicidade ou hipocrisia. Prosperidade era considerada um sinal do favor de Deus, enquanto pobreza, calamidade, representava seu castigo. Olha só, o entendimento do povo antigo era o quê? Que se a pessoa estava doente, não tinha riqueza, era Deus castigando a pessoa. Só que quando nós vamos estudar a Bíblia, não é assim, as coisas não são dessa forma. O entendimento religioso estava errado, tá certo? Então nós vamos ver que ter de fato uma vida próspera com Deus não quer dizer que nós devemos ter tudo. Eu acredito no que a Bíblia diz, que aquilo que a gente necessita, Deus ele vai suprir. Aquilo que eu quero já é uma outra coisa, tá certo? Então vamos lá. Essa tradição tem suas origens na promessa de Deus de abençoar a obediência e amaldiçoar a desobediência. É necessário afirmarmos com base no contexto geral das Escrituras que muitas vezes a obediência não produz uma vida de abundância material, assim como nem sempre a calamidade indica perversidade e pecado, tá, pessoal? Porque uma pessoa que sempre praticou atos bons, praticou justiça, ela pode sofrer uma calamidade, por que não? Tá? No nosso planeta sofreu uma calamidade aí que ricos, pobres, pessoas boas, pessoas ruins sofreram da mesma forma, que foi o período aí da pandemia, graças a Deus que já passou. Jó também é apresentado como um homem temente a Deus
e que, em razão disso, se desviava do mal. Temer a Deus significa respeitá-lo por quem ele é, por seus atos e por sua palavra. No Antigo Testamento, e em especial nos livros poéticos, temor a Deus é um sinônimo para a religião verdadeira. Ou seja, temer a Deus é respeitar, é honrar a Ele. Não é ter medo de Deus, como muitos acabam se confundindo, tá certo? E agora, vamos para o ponto de número 2. O diálogo no céu e o desafio. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A personalidade atraente de Jó, agradável ao próprio Deus, incomoda o inferno. Pessoal, se você é uma pessoa temente a Deus, íntegro, reto, se você é uma pessoa que busca fugir do mal, pode ter certeza que vai incomodar muita gente. Porque o pessoal usa uma frase: mas todo mundo faz, por que eu não posso fazer? As pessoas querem uma desculpa para fazer as coisas erradas. Querem uma justificativa para fazer uma coisa errada. E quando você busca fazer aquilo que é certo, elas acabam te rejeitando porque elas se incomodam. Mas deixa o povo se incomodar, continua fazendo aquilo que agrada a Deus. No Éden, Satanás desacreditou Deus diante do homem. Agora, ele tenta desacreditar o homem diante de Deus. Nos dois casos, ele usa a mesma tática sutil. O que acontece? Lá no Éden, o diabo colocou na cabeça, né, de Eva e a cabeça de Adão também, que os dois caíram, os dois pecaram do mesmo jeito, a descredibilidade a respeito de Deus. E agora ele quer colocar a descredibilidade de um homem perante Deus. Só que Deus, ele sabendo da astúcia do diabo, ele deixa que venha provar Jó, mas mostra que quem está no controle da vida de Jó é o próprio Deus. Continuando. Começa com uma pergunta aparentemente inocente e prossegue desacreditando a palavra de Deus. Olha só. Satanás zomba dizendo que Jó é motivado por interesses escusos e que, por trás de sua fidelidade, ele esconde uma motivação perversa. Eis a sugestão maligna, olha só. Jó só é fiel porque é abençoado, mas tira a bênção e ele se revelará. O que é que o diabo tentando entrar aqui na mente de Deus, mas o diabo é muito burro, que ele não tem noção de quem é esse Deus, né? Olha, Jó só está te servindo porque tem riqueza, porque tem bênção. Tira a bênção dele e ele vai se revelar, vai mostrar quem ele realmente é. E aí nós vemos que Deus permite que isso aconteça, que as bênçãos sejam retiradas de Jó. Mas Deus está confiante no caráter de seu servo, por isso Deus aceita o desafio de Satanás e dá-lhe permissão para arruinar os bens de Jó, mas o proíbe de tocar aí na sua pessoa, ou seja, na vida de Jó. Deus, ele está no controle. Podem até tirar tudo de você, mas a tua vida ela é guardada por Deus e ao tempo certo Deus vai restituir. O início das aflições de Jó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que quando nós perdemos alguma coisa, nós conseguimos falar isso como Jó? Eu tinha aquele bem, eu não tenho mais, eu perdi, mas a minha fé, mas a minha confiança está no Senhor? Muitas das vezes não, mas nós precisamos aprender com Jó. O adversário saiu da presença de Deus, decidido a destruir a fé de Jó e oferecer uma prova de que ele não era leal e sincero, apenas interesseiro. As calamidades, duas naturais, né, e duas causadas por homens, atacam de todos os lados. 4 mensageiros anunciam 4 desastres. O interessante é que sempre eles diziam, né,
que veio trazer uma nova, mas não era uma nova boa, né, aos olhos humanos. Jó passa da riqueza para a pobreza em pouco tempo. Tem pessoas que são ricas, quando empobrecem de uma hora para outra, infelizmente elas acabam até cometendo suicídio, por não ter controle emocional, psicológico, por não ter uma vida espiritual com Deus. Infelizmente acaba acontecendo isso. Uma coisa, porém, foi perder as riquezas e os servos. Algo muito diferente foi perder membros da própria família. Conforme avançaram os testes, intensificaram os sofrimentos. Grande vendaval fez a casa onde estava a maior parte da família dele, né, de Jó, desabar. Veio um vendaval e aí todos os seus 10 filhos morreram. A reação de Jó não é culpar os eventos da natureza, nem os inimigos humanos. O Senhor o levou. Não é esquecer as bênçãos de Deus, o Senhor o deu. Não é fechar os olhos para a realidade, o Senhor tomou. Mas é louvar a Deus tanto pelo bem como pelo mal. A confiança de Deus em Jó foi comprovada e justificada. Olha uma coisa interessante aqui, pessoal. Jó poderia ter espraguejado, né? Foi esse vento que veio não sei da onde, derrubou a casa. Né? Jó poderia ter colocado a culpa em alguém, nos inimigos, em Deus, qualquer coisa. Mas Jó não. Ele acreditou que foi Deus que levou, foi Deus que deu, foi Deus que tomou. Então, muitas das vezes, Deus ele tira alguma coisa de nós para que a gente não venha se perder. Aquilo que você amar mais do que Deus, ele vai tirar de você, porque Deus ele não quer que você se perca, tá certo? Então vamos lá agora, ponto de número 3. Essa aula muito boa, um livro muito maravilhoso. Leia esse livro, tá certo? Na verdade, leia todos os 4, leia a Bíblia toda. O segundo ataque. Satanás volta à presença de Deus, acusando Jó pela segunda vez. Frustrado pela primeira derrota, o inimigo está irritado e descarrega toda sua malignidade. Olha lá, o segundo diálogo no céu. Perguntou o Senhor a Satanás: observar-te, o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Deus reafirma que Jó continuava servindo-o fielmente, mesmo depois de ter perdido seus bens e filhos. Mas Satanás insistia que Jó não adorava a Deus desinteressadamente. Porventura um homem adorará e servirá a Deus, embora não obtenha nenhuma vantagem pessoal disso, mas somente sofrimento e dor? Pessoal, infelizmente hoje existem pessoas que só vão para a igreja com interesse, para buscar alguma coisa. E era isso que Jó estava sendo acusado. O inimigo estava dizendo: olha, Jó está te servindo porque ele está com algum interesse. Só que nós sabemos que não foi bem assim. Satanás duvida do testemunho de Deus sobre Jó e insinua que ele é por extensão todos os homens. Só era fiel por esperar retribuição e recompensas. Jó permaneceu leal. Os esforços de Satanás no sentido de desacreditar Jó tinha fracassado. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. O inimigo está convencido de que se perder a saúde, Jó negará ao seu Senhor. Por quê? Porque foi a única coisa que lhe restou. Foi a sua saúde. Então o inimigo acreditava que se tocasse na saúde de Jó, Jó iria abandonar esse Deus. Deus permite que Satanás estenda a sua mão e fira o corpo de Jó, mas exige que ele seja poupado à vida. Qualquer tipo de sofrimento poderia ser administrado por Satanás, menos matar Jó. Deus tinha plano para o sobrevivente do teste. Pessoal, olha o seguinte: Deus permite que o diabo toque na vida das pessoas. Às vezes a pessoa está doente, está enferma, não sabe por quê, pegou até um câncer ou coisa parecida. Mas Deus está no controle, Deus vai lá, entra, a ação, faz um milagre, porque a pessoa está sendo testada, provada por Deus.
E muitas das vezes nós não entendemos isso. Mas o que nós devemos entender é que Deus ele está no controle de tudo. E a nossa vida pertence ao Senhor. Continuando. A resposta de Jó ao segundo ataque. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. A doença incurável reduziu a Jó a uma varia social. A enfermidade de que ele é acometido é claramente alguma doença de pele. Os sintomas eram horríveis, incluíam erupções e coceiras, ou seja, a pele coçava tanto que causava ferimento, tá certo? Feridas contaminadas por bicho, erosões ósseas, escurecimento e descamação, quando a pele começa a arrancar os pedaços, tá, pessoal? Emagrecimento, insônias, mau hálito e pesadelos noturnos. Então, tudo isso aqui nós vemos que aconteceu com a vida de Jó. Jó não tinha sossego. Jó não tinha ali uma paz externa, mas a paz interna, espiritual havia sobre a vida dele, porque ele estava confiantemente no Senhor. Embora Satanás fosse obrigado a poupar sua vida, Jó não sabia disso e pensava que sua vida chegaria ao fim. Agora, ele é um banido, ou um voluntariamente, ou um decorrência das proibições, sentado entre as cinzas do monturo de lixo da sua aldeia. Raspava-se com um pedaço de cerâmica quebrado, talvez hoje uma espécie de caco de telha, um caco de tijolo, né? É mais provável que isso tenha ocorrido por causa da coceira e não porque tivesse se dilacerando com angústia. Ele estava rasgado por dentro, certo? Pela dor e pela angústia mental. Não havia medicamentos, suas orações desesperadas eram aparentemente inúteis. Inexplicavelmente, a esposa de Jó escapara aos golpes que acabaram com a sua família. Aqui nós vemos algo interessante, pessoal. A esposa de Jó, vendo a sua angústia, né, fala: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Deus colocou ela como testemunha desde o primeiro ao final do acontecimento. Ela acompanhou tudo e ela pôde presenciar a mão poderosa de Deus. Talvez a esposa de Jó nem acreditasse no Deus que ele servia, mas ela passa esse processo para que ela viesse ver quem era o Deus de Jó. Continuando. Ela tinha perdido todos os seus filhos, 7 filhos e 3 filhas, e toda a sua riqueza que eles tinham, mas não é feita qualquer menção aos seus problemas de saúde. Seja por ódio a Deus, por aquilo que ele fez a Jó, seja pelo desejo de que a miséria de seu marido terminasse logo, sua esposa estimula-o a amaldiçoar a Deus, e assim atrair a morte sobre si. Jó a repreende por falar como uma insensata. Jó expressa a sabedoria que seu livro ensina. Não somos sábios por entendermos tudo e compreendermos o mistério do sofrimento, mas porque, sem compreender, continuamos confiando e temendo a Deus. Ou seja, Jó sabia que aquilo que ele estava passando era uma permissão de Deus, tá certo? E muitas das vezes nós estamos assim, em situações difíceis, e aí pessoas chegam e mandam que nós tomamos decisões extremas e nós não podemos fazer isso sem antes consultar a Deus, sem saber o que é que realmente Deus ele quer para nós, tá certo? Vamos lá. Continuando agora o ponto de número 3. Estamos já encerrando, né? A chegada e a reação dos amigos. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobrevieram, chegaram cada um do seu lugar. Elifas, o temanita, Beldade, o suíta, e Zofar, o namatita. E combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolar. Amigos são um grande tesouro, apesar de ser verdade que os 3 amigos de Jó o magoaram.
ainda assim eram seus amigos. Vieram de lugares distantes para visitá-lo e consolá-lo. Embora bem intencionados, seu erro foi achar que precisavam encontrar uma justificativa para a sua calamidade. Ou seja, os amigos de Jó vieram de longe para fazer a sua visita, só que eles tentaram resolver o problema de Jó. Só que aí existe um detalhe, o perigo de ajudar quem Deus está tratando. Deus estava colocando Jó em um tratamento. Então eles tentaram ajudar e fizeram foi piorar. Muitas das vezes nós estamos querendo ajudar as pessoas que estão sendo tratadas, moldadas, estão passando um processo diante de Deus e nós só fazemos é atrapalhar, tá certo? Então deixa que Deus cuide das pessoas, peça um direcionamento, ajudar, sempre nós devemos ajudar, mas nunca querer intervir nas decisões das pessoas, tá certo? A atenção deles é focalizada não no ministério abstrato do mal, nem na questão moral do sofrimento imerecido, mas sim na existência física de um só homem com dores no corpo, nada havia para ser dito. Quando ofereceram sua presença silenciosa e compassiva de sabedoria, os guiava. O problema começou quando, assim como muitos de nós, passaram a achar que deviam explicar o que estava para além da sua alçada, pessoal. Não tente resolver uma coisa que não lhe cabe, que não lhe compete, procurando interpretar os infortúnios de Jó conforme a lei de causa e efeito, passaram a dizer que todo sofrimento tem como uma causa o pecado, o que não era e não é verdade. Nem sempre quando uma pessoa está sofrendo é por causa do pecado, tá certo, pessoal? Quando Deus quer tratar, quando Deus quer moldar, Ele faz do jeito dele. Aplicação pessoal. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nem Satanás, nem ninguém pode fazer o que quiserem sem a permissão divina. Mesmo sofrendo, descansamos nele. Ou seja, tudo o que acontece na nossa vida, Deus está no controle. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá certo? Chegamos agora no nosso finalzinho, perguntas e respostas para finalizar a nossa aula. Marque C para certo e E para errado. Jó é o primeiro livro poéticos? C, está certo. Satanás não apenas acusa Jó, mas também a Deus, sugerindo que ele, na verdade, subornava Jó em troca da sua fidelidade? Certo. Os amigos de Jó foram bem intencionados, mas deveriam ter permanecido calados diante da situação? C, verdadeiro. É isso mesmo, pessoal. Até Deus foi aqui acusado também, né? Olha, o Jó está te servindo porque tu está dando tudo a ele. Então, encerramos a nossa lição. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e vos guarde. E até a lição de número 2, se assim o Senhor nos permitir.